Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos apenas um evangelho. Vamos ler só o evangelho de João. Nesse episódio, vamos ler João 14, 15, 16 e 17. E no final, como de costume aqui, vamos comentar sobre toda a nossa leitura de hoje, tá? Então já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em João 14. Jesus conforta os seus discípulos. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Jesus, o caminho para o Pai. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós, não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Contudo, faço o que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se, vamos-nos daqui. João 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecados, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João 16. Digo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Digo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. A obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais?
Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu digo que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. A tristeza dos discípulos se tornará em alegria. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? Então perguntavam: O que quer dizer com um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Portanto, lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que eu deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, nem sequer precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. João 17. Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra,
completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, né? Uma leitura aí carregada de ensinamento, com muita explicação aí já do fim dos tempos ali, né? Da era que Jesus estava presente ainda com os discípulos, né? Dando as últimas mensagens, os últimos ensinamentos ali, e todos eles aí carregado de coisas profundas, né? De sabedoria celestial e de ensinamento profundo. Exatamente. E um dos primeiros momentos também que se fala abertamente sobre o Espírito Santo, né, gente? Que antes o Espírito de Deus se apoderava da pessoa que Deus escolhia. Era assim no Antigo Testamento, né? E depois, no Novo Testamento, aqui, quando Jesus estava na Terra, o Espírito de Deus estava com Jesus. E agora que ele vai, é que ele vai deixar um conselheiro aqui, né? Não só para os discípulos, mas para todos nós que reconhecemos Jesus, né? Então esse começa a ser o primeiro momento aí do Espírito Santo reinando também na terra aí, entre aspas, né? E começando falando aqui de João 14, né? João 14, o primeiro tópico fala sobre Jesus confortar os seus discípulos, né? De falar que ele está indo para o Pai e que lá há muitas moradas, né? E que depois ele vem para buscar.
Então, isso aqui já reflete sobre a vida eterna, né? Sobre a vida lá no paraíso. Então, assim, muito é falado assim sobre a vida eterna, várias promessas e tudo mais, só que pouco é explicado sobre como é, né? Aqui Jesus fala, olha, lá existe muitos aposentos, senão nem falaria que eu iria buscar vocês de novo, ou iria arrumar lá. Só que ele não fala mais nada e nem a gente sabe mais sobre esse momento, né, da vida eterna. Só sabemos que ele vai voltar e vai levá-los não só eles, né, mas todos que creem no Filho do Pai, né? Mas é uma palavra assim de acalmar o coração dos discípulos, né? Porque muitos assim tinham até dúvida, tipo, mas será que lá não tem um limite? Sei lá, porque a gente tá falando de uma casa, né? Então, uma casa sempre tem um limite. Você sabe que tem um número finito ali, né? De 10 pessoas, 5 pessoas, quantas pessoas cabem, né? Então, é isso que Jesus está trazendo ali para eles, essa consciência de tipo assim, existe muitos, né, aposentos, né? Não se preocupem em relação a isso. Em relação à quantidade, né? Se vai alguém ficar de fora. Só vai ficar de fora quem não crê, né? E Exato. depois ele fala ali sobre ele ser o caminho para o Pai, né? E isso a gente já ouviu muito falar sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida. Então, esse momento está relatado aqui em João 14 sobre como se achegar ao Pai, né? E aqui é bacana que os próprios discípulos questionam Jesus, né, a respeito disso, né? Começa ali com Tomé perguntando, né, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Na verdade começa no versículo 4, né? Que ele fala: Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, né? Isso Jesus disse. Daí Tomé responde: Não, Senhor, não sabemos, porque não sabemos para onde vai. Como que a gente vai saber o caminho, né? E ainda Jesus vai e responde, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. E aí depois até Felipe, né, fala sobre pedir ali para Jesus, né? Então mostra-nos o Pai. Então, essa pergunta aqui de Filipe, né? Essa pergunta não, esse pedido de Filipe se relaciona também muito com o Antigo Testamento, que muitos queriam ver Deus, né? Ali faziam esse pedido, até mesmo Moisés pediu ali para Deus mostrar a face. E Deus mesmo falou assim: eu não posso mostrar a minha face, você pode ver as minhas costas. E aqui, quando Filipe faz esse pedido, isso, querendo ou não, um pouco entristece Jesus, porque a todo tempo Jesus caminha ali com eles, né? E ensina sobre o reino, ensina sobre ele ser o filho e tudo mais. E ali um dos discípulos, o mais achegado ali, né? Que era esses 12, vai e pede para ver o Pai, né? Ele fala, olha, se você tá me vendo, você já tá vendo o Pai, né? Por que Jesus é o caminho ali, é a ligação, né? Porque ele é a personificação, vamos dizer assim, entre aspas, aqui na Terra, de Deus. Deus não se virou homem para vir para cá, mas ele enviou o Filho. E o Filho é a representação do Pai, né? Ele enviou um exemplar, né? Isso Exatamente. que é interessante. E uma coisa que me chama a atenção é essa própria fala, né, de Jesus, uma coisa que me chama a atenção é essa própria fala de Jesus Cristo, que ele fala, né, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Essa conjugação do verbo vem ao Pai, se você for olhar assim, deveria ser ninguém vai ao Pai, né? E ele já está falando como é Se ele já interessante, estivesse. como ele já está no céu, né? Como ele já pertence ao Pai. Então fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? Então é legal da gente observar ali o tempo inteiro. Jesus deixa claro sobre essa unificação do Pai com o Filho, né? E o tempo inteiro a gente vai ver isso, tanto no 14, 15, 16 e 17, falando sobre essa visão e esse entendimento da unificação. Ali, Jesus deixa, né, no 14, essa parte que a senhora está explicando, o tempo inteiro ele está mostrando que ele e o Pai é um só. Aquele que conhece Jesus Cristo conhece também o Pai. Aquele que crê em Jesus Cristo, logo também crê no Pai.
né? E a gente vai ver depois, né, nos outros capítulos, mostrando que agora nós somos um exemplo. Então, Jesus é o exemplo de Deus e nós temos que buscar ser o exemplo ali, ó, o que está na terra como exemplo de Jesus Cristo. Então, mostrando toda essa unificação. Então, todos aqueles que creem no que a gente falou, todos aqueles que creem, né, no que estamos entregando, aqueles que observam nossos atos, que falam assim, nossa, essa pessoa é diferenciada, que crê em nós e que crê em Cristo, logo também está crendo no Pai, né? Então, a gente vê Jesus o tempo inteiro querendo explicar isso. Exatamente. E depois, até no versículo 12, ali ele até fala, né? Em verdade lhes digo que aqueles que creem em mim fará também as obras que faço e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Seria assim, eu tô indo agora para o Pai. Então, olha, eu tô deixando com vocês algo como exemplo do que eu fiz, mas como agora eu vou estar com o Pai, vai estar fortalecida as nossas forças e vocês vão poder fazer coisas ainda maiores, né? Se vocês já acharam maravilhoso tudo que eu fiz, eu vou deixar algo maior para vocês, né? E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. E aqui, gente, o que ele explica antes nos deixa muito mais clarificado essa outra segunda parte, né? Pra gente não ter mais maus entendimentos aí, né? O que vocês pedirem em nome de Jesus vai ser concedido. Calma, ele vai te conceder desde que seja para glorificar o nome do Pai. Então, assim, nossa, eu vou pedir para Deus os meus desejos egoístas, vamos dizer assim, vou pedir para que eu mude de casa, vou pedir para que... Calma, não é sobre isso, porque isso não vai glorificar o Pai. Então, tudo que você pedir em nome de Jesus ali para o reino, vamos dizer assim, para ajudar, isso sim, Jesus vai estar intercedendo, sabe? Então, é bacana da gente entender essas partes, porque às vezes a gente só tira um versículo ali e se solidifica, não, Jesus falou, tudo que eu pedi em nome dele vai acontecer, e às vezes não acontece e você se enoja ali com Jesus, sendo que ele não disse nada disso, né? Ele teve uma explicação antes, mas você ignorou a explicação e você só pegou a bênção ali. Então é preciso que entenda sobre esse pedido, né? Sobre o que você ligar na terra, né? Será ligado nos céus. Tudo que seja a favor do reino, tudo que seja para glorificar o nome do Filho e do Pai. Porque é aquela velha frase, né? Um texto fora do contexto é um pretexto para você achar alguma coisa, né? Para você crer em alguma coisa. Então, como a Sayuri falou, a gente precisa analisar, né, o texto dentro do contexto, né? Se você está pedindo alguma coisa que não faz sentido, vamos dizer assim, para Deus, não faz sentido para o reino dos céus, logo mostra que o Pai não está em você e você não está no Pai. Vocês não são um só. Porque é isso que Jesus está mostrando, que Ele e o Pai são um. E Ele deixa esse ensinamento que nós também podemos ter esse acesso, que nós também devemos ter essa mentalidade de o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, tipo assim, a partir desse momento, a sua cabeça não é jamais uma cabeça egoísta, uma cabeça que quer pensar em coisas materialistas, você já está com a cabeça celestial, com uma mente celestial, um desejo celestial, né? Então, aí sim faz sentido, né? Quando fala ali, o que vocês pedirem em meu nome, eu darei. Né? Tipo, eu vou analisar. Não, eu darei, porque a cabeça já está interligada. Tipo assim, a sua mentalidade é uma só. A gente viu o tempo inteiro ali, tudo que Jesus Cristo pediu, tipo, foi feito. Quando ele fez os milagres dele, quando ele tirou as doenças das pessoas, tudo era feito, né? Não foi nenhum ali a gente viu que foi negado. Porque, tipo assim, a conexão tava 100% ali, né? Então, é nisso aqui que ele tá deixando claro. A gente não deve ter dúvida sobre o que você pedir ser feito. No entanto, você talvez pode ter dúvida ou saber analisar muito bem se a sua conexão, né, com o Pai está sendo de um só, né? Porque se você pedir, ai pai, me dá aí uma Ferrari, né? Tipo assim, Deus vai olhar e falar assim, hã? Pra quê? O
que você quer com isso daí? Pra você se perder? O que isso tem a ver com o nosso propósito, que é aumentar o reino dos céus, né? O que isso quer, né? Então, é esse entendimento. Exatamente. E depois ele fala ali sobre o Espírito Santo, né? De se eles amam, né? Ali a gente não pode esquecer que ele está conversando com os discípulos dele, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, ou melhor, o Espírito Santo, né? Então aqui Jesus está mostrando quando é que vem esse conselheiro para os discípulos, né? Então já está mostrando também que eles não vão ficar só. Então alguém vai ser enviado para direcionar, né? E ele até fala: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então aqui, né, aqui mostra muito sobre esse pós Jesus Cristo, né, que nós vivemos até hoje, né? Esse Espírito Santo ser o nosso conselheiro, porque ele até mais para frente ele explica qual é, vamos dizer assim, a função do Espírito Santo, né, de nos direcionar, de nos mostrar a verdade, né? Ele fala assim, olha, ele vai estar a todo tempo com vocês, né? Então fiquem em paz, né? Eu vou dar a paz para vocês, a paz que excede todo entendimento. E essa paz não é como o mundo dá, né? Vamos dizer assim. E isso que é bacana da gente entender, gente, que às vezes a gente busca coisas, né, para suprir algo. Sabe aquele vazio que às vezes existe e a gente faz curso, faz terapia, compra coisa e busca e busca e busca e aquilo às vezes sacia, sim, só que é momentâneo e logo volta aquele vazio, volta aquela angústia e tudo mais. E isso, por que que acontece, né? Porque só uma pessoa é capaz de preencher esse vazio, só uma pessoa é capaz de conceder uma paz que excede todo o entendimento, né? Que é esse achegar seu com Jesus Cristo, com Deus, né? Então não dá para você buscar em coisas, em pessoas e tudo mais, algo que é só Ele que dá. E aqui ele deixa muito bem explicado, né? A paz que excede todo entendimento e ela não é como o mundo dá, porque o mundo dá e tira, né? Sai de você ali. Agora com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, é uma paz que excede todo entendimento. Às vezes você vai estar num caos ali, numa maré violenta, mas você está tranquilo e as pessoas às vezes falam assim, nossa, como que você está assim, né? Porque eu confio no meu Pai, porque eu confio em quem eu caminho, né? Então é esse o momento onde você realmente está interligado, né, com Deus. É igual o Jason falou assim, excede, né, algo só terreno aqui, você tem algo sobrenatural contigo. Até o versículo 20 é o que assim explica isso que a gente está falando aqui, né? Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês, né? É essa ligação que faz, né, com que o Espírito Santo habite em nós e nos guia. E é bacana até citar sobre a pergunta que Judas, não o Iscariotes, faz para Jesus, né? Por que que então o Senhor vai se revelar só para eles e não para o mundo, né? Porque assim, ele é tão bom, por que que vai ser só para poucos? Se revela já logo para o mundo. E Jesus até responde, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais direta para todos nós entendermos, se as pessoas me amassem, se todas as pessoas me amassem, daria para eu me apresentar ao mundo. Mas eu estando aqui, nem mesmo a Palestina, vamos dizer assim, aqui Israel conseguiu acreditar em mim, conseguiu me amar. Quem dirá o mundo? Então eu me apresento, né, a quem me ama, a quem obedece às minhas palavras. E o meu Pai o amará e nós viveremos a ele e faremos nele morada. Então assim seria, eu não consigo para todos, mas eu consigo que quem crê em mim, né, quem caminha nas minhas palavras, sim me conheça, sim me veja, né, vamos dizer assim. E assim poder ser revelado, né? Então ele fala, mas por que te revelarás a nós, né?
Então esse revelar é como a senhora falou, só a partir do momento que você crê, né, em Jesus Cristo que pode ser revelado, né? Não é aquele, eu preciso, né, ver alguma coisa para poder crer. É quase ao contrário. Jesus deixa claro, é isso. Depois, a partir do momento que você crê nas palavras deles, que você acredita nele, aí sim as coisas são reveladas para você, né? O entendimento começa a surgir ali. Exatamente. E depois ele fala, né? Vou, mas volto para vocês, né? E, gente, é legal também de ver que a todo momento, quando já estava se aproximando da hora ali da crucificação de Jesus e ressurreição dele, ele vinha alertando ali os discípulos, né? Mas eles não conseguiam entender esse movimento. E aqui ele tá de novo falando, seria assim, esse é meu último alerta para vocês. E eu vou estar falando isso para que quando aconteça, vocês creiam. Seria assim, vocês ainda não estão acreditando, vocês ainda não estão entendendo. Mas quando entenderem, né, tudo fará sentido. Seria aquele tim na cabeça deles, né, para que entendam tudo que Jesus está falando para eles. E ainda ele fala, né, vocês deveriam ficar alegres, porque eu tô indo pro Pai e o Pai é maior do que eu, né? E aí ele até fala, né, já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. E, gente, esse príncipe deste mundo é Satanás. Satanás vem agora pro reinado dele aqui na terra, né? E até assim, essa parte, né? O príncipe deste mundo, ele tá colocando ali na figura ainda de Judas, né? Então é tipo assim, vamos, né? Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo, que é Judas, na figura, né? Ali sendo usado, como a senhora até falou no episódio anterior, como ali um objeto utilizado por Satanás está vindo, né? E até termina ali depois, né? Levantem-se, vamos daqui. Então, dentro desse contexto do tipo, temos que partir, né? E todo esse capítulo, gente, 14, 15, 16, 17, é continuação, né, do episódio anterior, mostrando que aparenta, né, que tudo isso se passou no meio da ceia, que foi na última ceia. Então, depois que Judas Iscariotes, né, saiu ali, né, foi organizar para entregar Jesus Cristo, Jesus ainda ora ali, né, explica tudo isso, faz as orações e tem essa última conversa com os discípulos ali que restaram e algumas outras pessoas que a gente sabe aí que são algumas mulheres, enfim. Os seguidores dele, né? Exato. E depois nós fomos para o capítulo 15, né, que fala ali sobre a videira e os ramos, né? E aqui Jesus Cristo já deixa claro ali, né, algumas parábolas, né, que antes ele falava, o reino dos céus é como tal coisa, como tal coisa. E aqui já está nas últimas falas ali, os últimos ensinamentos, né? E ele usa ali de uma metáfora, mas dessa vez até falando mais claro, né? Ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então já é legal da gente analisar isso, gente, que Jesus sempre deixou claro, né, que o pai está acima dele, né, que o pai ali é o agricultor e ele é a videira que está dentro ali no campo do pai, né, mas ele é a videira verdadeira, né, e nós somos o ramo. Então, né, tem essa ordem assim que é importante da gente entender, né? É muito comum e isso incomoda, né? As pessoas confundirem, tipo, Jesus com Deus, com quase como sendo uma coisa só, como tipo, esse é Deus, mas é Jesus, Jesus Cristo é Deus. Isso é de fato, né? A gente tá falando aqui sobre o tempo inteiro sobre essa unificação, mas a gente tem que entender também que existe a separação. Jesus deixa claro isso, né? Então, tipo assim, Jesus se fez Deus, né? Jesus por ser filho de Deus, ele também é Deus, mas existe uma separação de Deus sendo o agricultor, Jesus sendo a videira verdadeira e nós sendo o ramo, né? Jesus é unificado ali, né? Ele fala assim: eu vim do Pai, faço as coisas que o Pai me enviou. Então não dá pra gente também esquecer dessas falas aí que Jesus deixa aqui para nós, né? Então até, exemplo, já vi aí gente no Dia dos Pais falando que Jesus é o maior pai. Opa, peraí,
calma, tá? A gente tem que ler, tá escrito aqui. O maior pai é o pai, inclusive, de Jesus Cristo, que ele deixou lá, que é Deus, né? Então a gente tem que saber analisar essas coisas, tá? E ali ele fala, todo ramo, né, que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então quem corta? O pai, Deus, o agricultor, né? Então ele está falando ali, para que nós temos cuidado, né? Nós temos que saber que somos um ramo, né? E que se a gente não dá fruto, o Pai corta a gente, né? E aquele que dá fruto, ele ainda fala assim, aquele ainda que dá fruto é podado para que dê mais fruto. Isso acontece, gente, numa árvore. É bacana como Jesus está falando, é a mesma coisa. Ele usa ali a metáfora de uma videira, né? E uma árvore, quando você corta ela, quando você poda ela, ela brota, ela vem mais forte ainda, né? Mas aquele que não dá nada, você já manda o machadão ali e corta, né? Arranca fora, né? E ele ainda ali continua, fala, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. E se você arrancar um galho, cortar um galho e deixar ele jogado no chão, ele vai apodrecer. Porque ele precisa estar ligado, o ramo precisa estar ligado ali na árvore, né? Ou aqui no caso na videira, né? Então é isso que ele está falando. Para vocês darem frutos, né? Vocês precisam permanecer em mim. Se não permanecer na videira, vocês, né, não são nada. E até ali fala no finalzinho do versículo 4, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele está explicando isso, né? E ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, né? Então, o tempo inteiro a gente está vendo aqui essas últimas explicações de Jesus Cristo, mostrando que nós precisamos crer em Cristo, que existe o agricultor que é Deus, existe o nosso Pai Celestial, mas tem aqui a ligação, a nossa ligação para chegar, né, em Deus só existe uma, né, que é essa conexão com a videira, que é essa conexão com Jesus Cristo, né? É só a partir desse momento que nós podemos dar fruto, né, e sermos ali até, vamos dizer assim, apreciados, né, pelo agricultor, que é o Pai, que é Deus, né? E isso, né, que eu acabei de explicar ainda está escrito, né, para entender no versículo 7 e 8, que fala, se vocês permanecerem em mim, né, permanecermos em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, tipo assim, o Pai se alegra pelo fato da gente estar ligado na videira, né? E dali ele continua ainda explicando isso. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço, mostrando assim, poxa, mas como, né? Como que eu permaneço? Como que eu não quero sair dessa videira, eu quero ser um ramo bom, né? E o que eu preciso? E Jesus fala, tipo, siga o exemplo que eu deixei. É simples, porque eu deixei o exemplo que eu vi meu pai fazendo no céu. Então, o tempo inteiro, Jesus está falando assim, eu vim do céu. Eu não nasci aqui, tipo assim, estou aprendendo. Não, eu vim do céu, né? Me fiz carne para revelar para vocês como que é o desejo do Pai no céu. Então, eu estou deixando aqui, né, esse exemplo de seguir os mandamentos, que né, os mandamentos assim, a mosaicos, né, que já foi dado lá no Antigo Testamento, e deixando claro sobre o amor, né? Permaneçam no amor, né? Amem uns aos outros, né? Assim como vocês amam o Pai, também amem uns aos outros, né? Então, assim, até uma das coisas que a gente falou no episódio anterior, né? Jesus Cristo, mesmo sabendo que Judas o trairia, ainda o honrou, né? Dando ali, né, o pão molhado, né? Mostrando assim, tipo assim, eu ainda te amo, mesmo sabendo o que você vai fazer, né? E às vezes, né, a gente, tipo assim, lógico, aquilo ali, gente, entristeceu o coração de Jesus, sim, mas ele, tipo assim, tipo, filho, né, tenho compaixão ainda de você, né, então isso também para mim é um dos maiores mandamentos ali, né, os maiores exemplos, né, que Cristo deixa. E depois ele fala, o mundo odeia os discípulos, e aqui ele está explicando para os discípulos, tipo assim, trazendo um entendimento de o mundo os odeia, né? Tenham em mente que se o mundo odeia vocês, antes ele me odiou. Não existe um servo maior que o seu senhor.
E vocês, né, tá ali usando essa uso dessa linguagem, mas logo depois ele até fala, né, você não vejo mais vocês como servo. Mas enfim, nessa parte ele tá falando assim, que nós somos servo dele. Então, tipo assim, se alguém odeia nós, logo odeia ele também, né? Porque nós somos, tipo assim, trabalhadores, nós estamos aqui como mandamentos, né, para obedecer ordens dele. Então, tipo, ele tá falando, tenham assim esse entendimento que antes de odiar vocês, essas pessoas também me odiaram, né? E fala ali, vocês não são do mundo, e foram tirados do mundo. Se vocês quisessem ser amados pelo mundo, vocês teriam que ser do mundo, né? Então tenham isso. O mundo odeia vocês porque vocês não são daqui. E é interessante a gente ver essa visão, ter essa ótica, né? De tipo, realmente, tipo assim, eu não pertenço a esse mundo e eu não preciso ser aplaudido, né? Ou glorificado neste mundo. Nem sou daqui. E ele fala, né, nesse versículo 20, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, né? Se me perseguiram, se perseguiram o Senhor, né, de todas as coisas, é óbvio, né, vamos dizer assim, que também vão perseguir os servos, que vão perseguir os escravos, né? Tenham isso em mente. Não acho que de tipo assim, nossa, nós nesse mundo não teremos aflições, nós não teremos perseguições, porque nós somos filhos, né, de Deus, Jesus está conosco, o Espírito Santo nos guia e por isso nós não vamos sofrer nada. Jesus está quebrando totalmente isso, está deixando claro que, tipo assim, isso daí não está escrito aqui, isso daí vocês não vão tirar da Bíblia, né? Porque ele deixa claro que seria o contrário, né? Sofreremos perseguições, né? Sofreremos ali rejeições, mas sabendo que nós não somos deste mundo. Ele, por último, ali fechando o capítulo 15, no versículo 26, fala, né? Quando vier o conselheiro, né? Que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio, né? Então, como a senhora falou, essa última fala aqui de Jesus Cristo, esses últimos momentos, né, de Jesus Cristo com os discípulos, né, que traz o entendimento para nós de que Jesus necessitava ser crucificado, né, ser ressuscitado, ser glorificado, ir aos céus para que pudesse enviar o Espírito Santo, pois ele é o nosso conselheiro, né? Vamos dizer assim, eu vejo que é o presente, é o maior presente, né? Que Deus também nos deixa, né? Além da graça e misericórdia, né? A presença do Espírito Santo, né? É o que ele deixa para nós, para todo aquele que crê nele, para que o Espírito Santo, habitando em nossas vidas, testemunha a respeito do Pai e de Jesus Cristo. Exatamente. E depois em João 16, né? Esses primeiros versículos ali, do 1 ao 4, continua, né? Falando sobre isso, né? Sobre o mundo odiar os discípulos. E é legal que ele começa já falando que ele tá dizendo aquilo para que os discípulos não venham a tropeçar, né? Tropeçar em quê, gente? Nisso que o Jason acabou de falar, de achar que por eles terem caminhado com Jesus, por o Espírito Santo estar com eles, nada vai acontecer. Ele fala: calma, olha, já tô alertando para vocês não tropeçarem nessa expectativa que vocês estão e me abandone. Eu já tô avisando antes. E é legal que ele até avisa o que vai acontecer ali, se referindo a Saulo, que posteriormente vai se chamar Paulo, né? Que fala: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. E isso a gente vai ver um pouquinhozinho mais para frente, que vai ser logo depois da crucificação de Cristo e tudo mais. Vai haver sim as perseguições para quem reconhece Jesus sendo Cristo, o Messias, né? Então ninguém podia reconhecê-lo ali, senão seria morto. E aqui Jesus já está mostrando: olha, vai ser desse jeito. Se vocês já estão achando que o que vai acontecer daqui a pouquinho é muito ruim, vai ser pior mais pra frente, né? E eles estarão fazendo aquilo, né? Porque não conheceram o Pai e muito menos me conheceram, né? Então digo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês.
E esse fechamento, né, que Jesus deixa é para mostrar até como nós somos, né, nós humanos. Se sabemos que vamos sofrer, que não vai ser um mar de rosas e tudo mais, você acha que alguns dos discípulos iam falar, não, eu vou continuar com você, nem te conheço ainda, né? Então ali mostra o que? Jesus já sabia do coração de cada discípulo e ele estava junto, né? Então, por ele estar junto, é assim, calma, vai chegar a hora e até lá eles vão estar preparados, né? Então, por isso, até mesmo que Jesus não revela tudo e aqui também mostra que ele já sabia como seria esses últimos tempos dele na Terra, né? E depois ele vem falando sobre a obra do Espírito Santo. Então é legal da gente ver aqui que esse é o momento onde Jesus está clarificando quem é o Espírito Santo, né, para os discípulos, porque antes ninguém tinha esse conhecimento. E está mostrando aqui que qual é a função, vamos dizer assim, do Espírito Santo nesse caminhar, né? O Espírito Santo, ele tem 3 importantes tarefas, gente. A primeira é de convencer o mundo, né, do seu pecado e chamá-lo para o arrependimento. O segundo é de revelar o padrão de justiça de Deus, né, que não é essa justiça que nós conhecemos da terra, é uma justiça para a vida eterna, né, vamos dizer assim, né? E a terceira é assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás, né? Sobre ele ser maior do que Satanás. É assim, através do Espírito Santo, nós também temos esse discernimento um pouco melhor do bem e do mal. Algo que quando lá no jardim de Adão e Eva, vamos dizer assim, a gente não tinha, né? A gente só conhecia o bem. E quando foi comido o fruto, né, teve essa revelação ali. Só que o mundo, né, nos corrompe. E quando nós caminhamos junto do Espírito Santo, conseguimos ter esse discernimento e falar assim, olha, eu não vou me corromper, eu vou continuar no meu caminho. Isso é atentador aos meus olhos, porém o Espírito Santo me livra, vamos dizer assim, entre aspas, de se perder nesse caminho, sabe? Então aqui está mostrando sobre essa obra que o Espírito Santo vai realizar na Terra, né? E depois ali, né, ele fala sobre a tristeza dos discípulos se tornará em alegria. E ele começa falando, né? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo, porque vou para o Pai. E ali os discípulos não entendem o que ele está falando, né? E começa o murmurinho e Jesus sabe, né, que eles estão se questionando e ele vai clarificar o que ele está falando, né? Por quê? Aqui, esse mais um pouco e não me verão, está se referindo o quê? A crucificação. Então, Jesus vai ser crucificado e os discípulos não vão vê-lo ali, né, junto dele. E um pouco mais e me verão de novo, está se referindo o quê? Após 3 dias de não ver Jesus, vai haver a ressurreição ali de Jesus, né? E ali, tendo essa ressurreição e Jesus aparecendo ali para os discípulos dele, né? Vai o quê? Mostrar que realmente cumpriu a profecia e que eles não estavam seguindo alguém que eles imaginavam ser, mas não tinha confirmação. Ali vai se confirmar que realmente Jesus era o Messias, né? Jesus, na verdade, é o Messias. Então, por isso que fala que essa tristeza vai se tornar alegria, porque vai ver que foi necessário essa dor para que as escrituras se cumprissem, né? Para que Jesus fosse reconhecido ali o Messias, né? E depois ele fala o quê? Porque vou para o Pai. E ali ele vai ser glorificado, né? Mostrando que realmente o pai dele era Deus, assim como ele sempre falava e os fariseus ali, né, falava que era blasfêmia. Então ali por isso que tá mostrando que vai sim se tornar alegria essa tristeza da crucificação de Jesus. E é interessante o exemplo que ele usa, né? Me chama a atenção aí para todas as mulheres, né? Que ele fala no versículo 21. Da mesma forma, né? Isso acontece para uma mulher que está dando à luz. Ela sente dores, né? Porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino, né? Uma pessoa ali, uma criança, né? E eu vejo isso, né? Quando você conversa com qualquer mãe, gente,
fala assim, nossa, a gestação é horrível, sei lá o que, dói, ai, é um sufoco, mas quando nasce, meu Deus, é maravilhoso, é a melhor coisa da vida, não, sei lá o que. Então, tipo assim, é interessante isso, né? Porque ele tá falando sobre isso, uma tristeza que se transforma em uma alegria, né? E a hora do parto, né? Só as mulheres sabem como é isso, né? Isso, né? Só Deus deu isso só para elas. Tipo assim, é uma dor que, né? Eu acredito que nossa, aquilo deve morrer, deve falar, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou aguentar isso. De repente, quando nasce, você, nossa, nem lembra da Nem, dor que você nem teve. comenta da dor, né? Exatamente. Então é um exemplo aí muito bacana, né? E eu acho interessante Jesus usar isso como exemplo, né? E isso ele até fala, né? Falando sobre essa alegria desse momento, né? No versículo 22. Assim vai acontecer com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. E esse é o momento onde o quê? Nossa, realmente você fala assim, ele é o Messias. Então essa alegria ninguém vai poder tirar deles, né? E ali é o momento onde que ele de novo mostra, né? Vocês até agora não pediram nada em meu nome, né? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, né? Embora eu tenha falado por meio de figuras, né? Mas vem a hora em que eu deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. E nesse dia vocês pedirão em meu nome, não que eu vou interceder por vocês, não que esse pedido vai ser por conta de mim, mas porque o Pai ama vocês, esse pedido vai ser concedido, né? Porque o Pai já os conhece. Então, por meio de quem? Por meio de Jesus. Então, de novo, tá mostrando aí sobre esse peças e receberás, mas pelo caminhar ali correto, dentro dos mandamentos ali de Deus, né? E para a edificação da obra do reino, né? E ele ainda até continua, né? Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Seria assim, agora ele tá falando abertamente, ó, eu vou morrer agora e vou voltar para o Pai, então. Aí os discípulos falam, nossa, agora você está falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas. Nem sequer precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. E aí a resposta de Jesus parece assim: não acredito. Agora vocês creem em mim, né? Tipo, depois de tudo que vocês caminharam, de todas as coisas que vocês viram, vocês ainda tinham dúvidas, né? E agora, nos últimos momentos, nos últimos minutos, é que vocês creem. Aproxima-se a hora, né? E já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa, né? E aí ele até finaliza, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo, solidificando ali o que ele começou já falando lá no início, né, do capítulo 16, é para que eles não tropecem na falsa expectativa que eles estão tendo. Vai ter aflição, mas tenham coragem, né? Tenham bom ânimo, porque o Jesus venceu o mundo. E por último, ali no capítulo 17, né, a gente vai falar sobre três orações: Jesus orando por si mesmo, Jesus orando pelos seus discípulos e Jesus orando por todos os crentes, né? E são aí são orações aí bem bacanas, né? E que elas estão ali ainda mais assim solidificando tudo que Jesus tinha acabado de explicar, né, para os seus discípulos ali, para quem também estava acompanhando eles ali, né? Então, a primeira oração é Jesus falando, né? Pai, chegou a hora, né? Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, né? E que conceda, né, através disso, a vida eterna a todos os que creem, né, em Cristo e que creem em Deus, né? E coloca ali no versículo 3, né? Esta é a vida eterna. Dois pontos: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então, assim, deixando claro ali, né? A mesma coisa que eu expliquei ali no 15, né? Quem é o agricultor, quem é a videira e quem são os ramos, né? Então, necessita desse entendimento ali e da crença, né?
dessa parte, né, de Deus sendo o único Deus, né, verdadeiro, o nosso Pai Celestial, em Jesus Cristo, aquele, né, enviado por Deus, que é Filho de Deus, né, e é através disso, através da glorificação que acontece na crucificação e na ressurreição, então é após a ressurreição que Deus é glorificado, Jesus é glorificado e a vida eterna para nós é tido como acesso, né? E me chama a atenção o finalzinho ali, o versículo 5 que fala: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Mostrando, né, novamente aí aquele, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Então Jesus já está falando, eu já vim do céu, eu pertenço ao céu, né? Então assim, eu não vim desta terra, né? Essa fala é muito interessante, né? O tempo inteiro, até nas falas ali de Jesus, ele está mostrando, eu venho do céu. Então, se você quer, né, ir até o Pai, ter esse acesso, ninguém vem ao Pai, né? Só através dele. Ele fala ali, né? Glorifica como eu já tinha essa glória antes que o mundo existisse, né? Depois ele fala ali sobre a oração para os seus discípulos. E é uma oração muito bonita, né? Muito profunda ali e que mexe comigo essa oração, né? Que ele já começa ali, né? Aqueles que do mundo me deste. No versículo 6, continuação, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, né? Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu transmiti as palavras que o Senhor me deste, e eles aceitaram. E tem uma parte aqui que fala, né? No versículo 10 fala, tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, né? E essa parte também, gente, esse entendimento é muito bacana, né? Esse entendimento da unificação, da visão, né, unificada ali, de tipo, ainda Jesus fala, né? E tudo o que tens, ou seja, Pai, e tudo que o Senhor tem é meu. Então, tipo assim, eu sou filho de Deus, né? Eu tenho esse DNA, né? Eu sei também, né? Da mesma forma que eu cuidei ali, como, né, o Senhor deixou, vamos dizer, uma empresa, uma fazenda aos meus cuidados, né? Sabendo que, tipo assim, o Pai tá deixando ali, eu cuidei, sabendo que é teu. Eu também sei que tudo isso que você tem é meu. Então, tipo assim, é muito bacana, né, da gente ver Jesus falando, né, que antes a gente via ele falando muito de parábolas, né, e aqui a gente vê ele, tipo, falando, assim, em oração, uma oração aberta para Deus, trazendo esse entendimento, dessa visão espiritual, né, e ainda ali ele continua falando, Pai, proteja, né? Proteja eles, porque agora eu estou indo, né, para o céu. Até no versículo 12 fala: Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste, né? Em nome de Jesus, né? Jesus falou: Em meu nome eu protegi e guardei eles, né? Enquanto estava com eles, né? Eu os protegi e os guardei. Exceto, né? Ele fala, exceto ali, né? A não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Então é legal também, né? Como a gente falou no episódio anterior, Jesus sabia que um dos 12 estaria destinado à perdição, né? Trairia ele, mas ele não sabia, gente, quem seria ele, né? Não sabia ali que eu falo isso antes de acontecer, ele não sabia que seria Judas, ele só sabia, né, e até as escrituras comprovam isso, através ali até de Salmos, falando que um deles, né, um que comia ali, trairia, teria um destinado à perdição. Mas, né, no momento da ceia, Jesus também já mostra ali que ele sabia que seria Judas, né? É, e daí ali no versículo 15 ele fala, né? Não rogo que os tire do mundo, mas que o protejas do maligno, né? Então assim, e depois ali ele ainda continua, né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifico-os, na verdade, assim, no versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, né? E o que Jesus está falando aqui? Tipo assim, olha, eu guardei, eu protegi eles, eu entreguei a palavra, né, para eles receberam essa palavra e agora eu oro pela vida deles, porque afaste eles, né, do maligno, do propósito ali que o maligno tem. E eu não estou orando para que tire eles do mundo, né, mas só que proteja ele, guarde eles, porque da mesma forma que Jesus foi enviado, ele fala isso no versículo ali 18, assim como me enviaste ao mundo, hoje, né, nesse momento,
eu os enviei ao mundo, então eu preciso que eles estejam no mundo, né? E isso é interessante da gente ver, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa Senhor, esse mundo aqui está perdido, eu não quero mais viver, eu quero ir viver com o Senhor na glória dos céus, eu quero, né? Eu não quero mais, isso aqui não adianta mais, né? E Jesus está deixando, olha, eu, né, quando orei pela vida ali dos meus discípulos, né? E ali a gente depois vai para outra leitura dos que creem nele, ele falou, eu oro para que vocês, né, possam, né, que Deus proteja vocês do plano do maligno. Mas vocês são, né, vocês precisam, tá? Vocês são enviados nesse mundo, vocês têm um propósito para este mundo, né? Vocês têm um propósito de evangelizar e refletir a minha presença na vida de vocês. Então eu não posso, né, aceitar aí de tipo assim, ah, pronto, creram em mim, vem aqui, vem agora. O objetivo, né, de Jesus em nenhum momento foi só de cremos nele e agora vamos para o céu, né? A gente creu nele, a gente agora tem um caminhar ali junto com ele, né? E por último ele fala sobre Jesus orar por todos os crentes, né? Que é bacana da gente entender dessa parte, né? O tempo inteiro eu estou falando ali da unificação, né? Dessa interligação que tem, que ele fala, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, e, tipo assim, por meio da mensagem dos discípulos, por meio da mensagem daqueles que estarão levando o evangelho, aqueles que creem, e oro para a vida deles, né? Para que todos sejam um, né, gente? Isso é legal. Para que todos sejam um, vírgula, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Da mesma forma que tem essa relação de Jesus Cristo com Deus, né? Deus em Jesus Cristo, ele está falando agora, né? Que nós sejamos um em Cristo, né? Então fazendo ali o ramo com a videira com o agricultor, né? Que ele fala que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Daí no versículo 22, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Entendeu, gente? Fazendo esse negócio de nós somos um em Cristo, né? E Cristo habitando em nós, da mesma forma que o Pai está em Cristo e Cristo no Pai. Então, né, mostrando essa ligação ali. Quem entende de parte elétrica, tipo, parece que faz todo sentido isso daqui, né? Essa ligação aqui que Jesus mostra, como que nós revelamos o propósito de Deus, né? Através do momento que nós aceitamos Cristo e o Espírito Santo habita em nós, e nós buscamos ser um com Cristo, ter assim amar como Cristo amou, seguir os mandamentos, ter a compaixão, né? Como Cristo deixou de exemplo para nós, assim nós também revelamos, né, o pedaço do reino dos céus, né? Que a gente até já falou em outros episódios sobre sermos, né, esse embaixador, né? Sermos um pedaço do reino dos céus por onde nós formos, né? E por último ali ele fala no versículo 24, né? Pai, quero que o que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, né? Então é através, gente, da glória que nós levamos, né? Através ali do que nós carregamos, falando sobre Cristo, as pessoas reconhecendo que Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus foi glorificado, que ele ressuscitou dos mortos, né? E está hoje nos céus à direita do Pai, através desse entendimento, né? Que Jesus fala, eu te peço, eu te oro, que as pessoas aceitando essa glória, né? Que os meus discípulos e os crentes ali estiverem levando, também eles glorifiquem, né? Tudo a obra que o Senhor fez desde o início. E finaliza, né, no versículo 26, contextualizando tudo isso, né, falando, eu os fiz conhecer o teu nome. Então Jesus Cristo falando, né, através de mim todos conheceram o nome de Deus e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja, né, mostrando essa unificação que nós devemos buscar o tempo inteiro de sermos nós em Cristo e Cristo ser em nós. Isso aí. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Foi uma leitura bem carregada de ensinamentos, né, gente? Então espero que tenha feito sentido para vocês. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma coisa para complementar, também pode deixar nos comentários. Estaremos sempre à disposição, tá bom? E já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. E já compartilha isso também com outras pessoas também.
fale do evangelho, né? Seja esses crentes que Jesus estava orando a Deus. Que isso é o mais importante, né? Espalharmos evangelhos, falarmos das boas novas, né? E salvarmos outras vidas, né? Através das nossas palavras. Não que nós vamos salvar essas pessoas, mas através de falar, pregar o evangelho, assim sim nós conseguimos fazer o que Cristo deseja conosco aqui na Terra. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!